Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Para nós é um prazer muito grande poder estar com você, estudarmos juntos a Bíblia e trazermos lições para o nosso aprendizado. Espero que faça bem para você, porque tem feito bem para muitas pessoas ao longo da nossa caminhada, da nossa experiência de compartilhar estudos da Palavra de Deus através do estudo bíblico à distância, usando a internet, usando os recursos de tecnologia, de comunicação, para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que marcou profundamente a história da igreja, porque fala exatamente dos primeiros passos da igreja cristã no mundo, que nós muitas vezes na teologia chamamos de protocristianismo, ou aquele cristianismo na sua origem, no seu estado mais primitivo, no seu estado mais originário. Então, nessa série de estudos, estamos descobrindo coisas fantásticas que têm a ver com a experiência de fé dos cristãos em pleno século XXI. Nós aprendemos aqui coisas sobre liderança, sobre experiência de Deus, sobre maneiras de expressarmos nossa fé que são milenares, que já fazem parte da tradição cristã, independente das denominações, independente dos costumes, independente da matriz doutrinária que nós seguimos dentro do cristianismo nos dias atuais. Estamos falando daquilo que é comum à nossa fé. Então, eu espero que você possa aprofundar aí o seu conhecimento conosco. Você já conhece o nosso trabalho, você que já caminha conosco, e você que está chegando hoje pode se inteirar de como nós fazemos o nosso estudo. Aqui embaixo você tem a descrição do nosso blog, onde você encontra todas as apostilas do programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, inclusive a apostila desta série de estudos de Atos dos Apóstolos, estudos em Atos dos Apóstolos. Você pode baixar, é gratuita, está disponível para todas as pessoas que quiserem aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Não há nenhum custo de fato, você não precisa fazer absolutamente nenhuma doação, nenhum tipo de desprendimento para isso. Basta você ir lá, clicar, baixar, pode imprimir, pode compartilhar, pode guardar nos seus arquivos. Ele é um presente da nossa igreja para você. Também eu gostaria que você pudesse ter um exemplar da Bíblia em suas mãos. Você também precisa checar as informações que nós utilizamos aqui para o nosso estudo, saber se realmente aquilo que está na nossa fala, nos nossos textos, corresponde exatamente àquilo que está na Bíblia. Então, eu gostaria que você pudesse também ainda compartilhar essas mensagens, esses vídeos com seus amigos, com seus familiares, onde você se encontra, com a sua igreja. Você pode seguir esse estudo em um pequeno grupo, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, ou até mesmo na sua igreja. É para o seu crescimento pessoal, é para ajudar você a aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras. Vou colocar aqui a nossa apresentação, porque é através dela que nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, como fazemos sempre. São 3 fontes de consulta que a gente tem. Temos a nossa exposição, temos o texto escrito e temos a apresentação visual aqui durante a nossa aula. Então, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos,
E encontramos nesse livro a informação de que a igreja primitiva tinha um nome, que ela era chamada de o povo do caminho, o povo do caminho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a experiência desses irmãos e irmãs que fizeram a história da nossa igreja nos seus primeiros momentos, no primeiro século ainda, bem dizer, na primeira metade do primeiro século. Nós estamos na 7ª aula. Vamos falar sobre os obstáculos que a igreja enfrentou durante a sua caminhada, durante a sua jornada de fé. A igreja sempre enfrentou problemas e vamos verificar como os primeiros cristãos enfrentaram essas primeiras lutas, esses primeiros obstáculos. Nosso texto para nossa meditação encontra-se no capítulo 7, verso de número 60. Diz assim a palavra de Deus: Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Essa é a experiência de um grande líder da igreja que falamos na aula passada. Seu nome era Estevão, um dos escolhidos para ser diácono na igreja. E ele enfrentou a primeira ação violenta contra cristãos. Depois de Jesus Cristo, foi ele quem enfrentou o primeiro martírio. Eu não sei se eu devo dizer que se isso é um privilégio ou se é uma tormenta, mas, na verdade, se torna uma referência de dignidade. É uma morte digna dizer que morreu por causa do seu testemunho de fé em Jesus Cristo. E ele, quando então enfrenta esse momento final, ele clama ao Senhor e diz a palavra de Deus que ele morreu adormecido, de forma adormecida. Adormeceu é uma forma suavizada de falar da morte. Apesar da violência que Estevão sofreu, ele adormeceu. Ele estava ali tranquilo, ele podia ter o sono dos justos, apesar da violência, apesar da crueldade, apesar de todo o transtorno causado por aquilo que provocou a sua morte. Creio que isso tem algo a dizer para nós neste início de aula. O fato de que Deus sempre está ao nosso lado, ajudando-nos, nos fortalecendo, consolando a gente para enfrentar as lutas do dia a dia, os obstáculos da fé. Deus nunca nos deixa desamparados. Ele sempre nos consola, ele sempre aquieta o nosso coração. Bom, o nosso estudo de hoje vai se basear em Atos, capítulo 6, verso 8, e vai até o capítulo 7, verso 60, esse último verso que acabamos de ler. Vamos ao estudo, então. Eu preciso deixar aqui registrado de que a igreja, em toda a sua história, enfrentou muitos obstáculos. Os primeiros cristãos não foram diferentes disso. Eles começaram a experimentar isso na sua jornada, no seu dia a dia. Então, a igreja, ela enfrentou vários obstáculos. Nós já vimos alguns nesse nosso início. A prisão de João e Pedro, a prisão dos apóstolos, mas Deus estava ali presente, abençoando, fortalecendo. Então, para afirmar a fé no mundo, nós temos obstáculos. Meu querido, minha querida, eu quero acrescentar aqui que o testemunho da fé no mundo não é uma coisa fácil. Se você está achando isso muito fácil, deve ter alguma coisa diferente. Eu diria errada, mas não diria isso não, mas deve ter alguma diferença aí que você precisa analisar. A palavra de Deus diz que testemunhar a fé no mundo
é um grande desafio e sempre é atravessada por grandes obstáculos. A trajetória dos primeiros cristãos até os dias atuais tem sido marcada por lutas, conflitos, perseguições de diversas formas. Todos nós, todos os cristãos no mundo todo enfrentam algum tipo algum tipo de conflito, de luta, de perseguição no seu testemunho de fé. Muitos cristãos e cristãs enfrentam a violência, o encarceramento, a tortura e até o martírio para afirmarem a sua fé em Jesus Cristo ao longo desses 2000 anos da história do cristianismo. O Evangelho chegou até nós, marcado por sangue, por sacrifício, pelo esforço de muitas pessoas, muitos homens e mulheres que deram a sua vida pelo Evangelho. Não duvide disso, meu irmão. Para nós afirmarmos a nossa fé cristã, como nós fazemos hoje no nosso Brasil, que achamos que temos a liberdade religiosa, muitos irmãos e irmãs pagaram um alto preço, até mesmo com a sua vida, para podermos termos essa liberdade que desfrutamos nos dias atuais. Mas ao mesmo tempo em que nós nos sentimos livres para testemunhar a fé, nós encontramos no mundo diversas pessoas, diversos cristãos, diversas cristãs que estão enfrentando lutas, perseguição, conflitos e até martírios para poderem afirmar a sua fé como crentes no mundo. Essa dura realidade não diminuiu de forma nenhuma o fervor da fé e da disposição de cristãos do passado e até de hoje de colocar a vida inteira a serviço do reino de Deus. Ninguém desistiu, ninguém desanimou, ninguém voltou atrás por causa da perseguição. Foi difícil? Claro que foi. Foi doloroso? Sim, claro que foi. Não resta a menor dúvida. Mas isso apenas contribuiu para fortalecer a fé, para estimular a que eles caminhassem mais e mais ao lado de Jesus. No relato de Lucas sobre o começo do cristianismo, a história de Estevão ganha um destaque, que é o nosso assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer esse primeiro servo de Deus que pagou com a sua vida o testemunho da fé. Então, o papel de Estevão tem um lugar de destaque nessa história. Ele foi um dos membros da igreja de Jerusalém, escolhidos para atuarem como diáconos. Lembram da aula passada? Dá uma olhadinha na aula anterior, na aula de número 6, e você vai ver como que Estevão era citado como membro da igreja. Ele era tratado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Era um grande servo do Senhor. Um homem cheio do temor de Deus. Um homem inspirado. Um homem que confiava no cuidado de Deus sobre a vida humana. Estevão, então, ao enfrentar o conflito, ele entra para a história do cristianismo não por causa daquilo que ele foi registrado, escolhido para ser um diácono, mas pelo fato dele ter sido o primeiro mártir do cristianismo. Depois de Jesus, foi ele o primeiro a morrer por causa da sua fé e por ser um seguidor de Jesus. O seu testemunho de vida nos ajuda a entender como podemos também, nos dias atuais, enfrentar situações de conflito, de lutas, de perseguição, de ameaças
por causa da nossa fé nos dias atuais. Eu acho muito estranho que cristãos e cristãs reclamem das perseguições que eventualmente venham a sofrer por causa do seu testemunho. Não, meu irmão, não se engane com isso. O testemunho da fé envolve exatamente essa luta. Jesus avisou isso para os seus discípulos, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. E não adianta ficar reclamando disso, reivindicando direitos de liberdades e tal. O que acontece é o fato de que nós, como cristãos, somos entregues a esse tipo de tratamento o tempo todo. É claro que afirmar a liberdade religiosa é algo que faz parte da nossa fé cristã. Então, a perseguição religiosa, ela é uma afronta. Nós rejeitamos completamente todo tipo de perseguição religiosa sobre qualquer tipo de expressão de fé. Mas nós, como cristãos e cristãs, entendemos que a luta contra a intolerância, contra a discriminação religiosa contra cristãos, é algo que nós precisamos aprender a suportar como algo que faz parte da nossa fé. Não existe testemunho de fé sem perseguição, sem luta. 2000 anos de história do cristianismo e sempre foi desse jeito. Para que eu possa desfrutar a minha liberdade, alguém teve que pagar o preço um dia. E esse sacrifício prestado por esses irmãos ajudou a fortalecer, cimentou o caminho da igreja até os dias atuais. Ainda continua sendo assim. Entra aí a palavra mártir, que é uma palavra que faz parte do vocabulário cristão. A Bíblia está cheia de exemplos de mártir, pessoas que sofreram martírio. Essa palavra deriva do grego martiria, ou marturia, como diria o meu professor de grego, que significa testemunho. Testemunhar tem a ver com o verbo grego martírio. Era uma expressão comum ao mundo jurídico da Grécia Antiga para descrever as pessoas que, a partir da sua percepção pessoal, podiam falar daquilo que viram, daquilo que perceberam. No Novo Testamento, essa palavra entra como com um significado de alguém que tem um compromisso, não só de falar daquilo que viu e que ouviu, como disseram os primeiros apóstolos naquela experiência, na primeira experiência de prisão, Pedro e João, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, mas mais do que isso, eles também tinham um compromisso radical de viver a sua fé ao ponto de enfrentar qualquer consequência por causa do seu testemunho, inclusive o martírio, se fosse necessário. A Bíblia alerta para o fato de que seguir a Jesus como caminho implica o risco de ser mal compreendido, rejeitado, perseguido e até excluído da vida social. Isso é ser cristão. Se você não corre esse risco, tem alguma coisa diferente. Não diria certa ou errada, mas tem alguma coisa diferente no seu testemunho de fé. Os cristãos não são perseguidos por serem cristãos, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo. O mundo não rejeita o cristianismo só pelo fato de ser uma religião. O mundo rejeita o cristianismo
porque rejeita a Cristo, porque nega a ação de Jesus sobre suas próprias vidas. E isso é que é o maior fator que nos leva a estar sempre expostos ou sempre em risco de sofrer algum tipo de luta, de conflito, de perseguição e até mesmo de algum ultraje que pode chegar ao martírio. Precisamos estar alertas quanto a isso. Não desejo isso para ninguém não, meus irmãos, mas é um fato que a gente precisa estar preparado para poder enfrentar a oposição, para poder suportar as calúnias, as acusações e até mesmo os ataques que venhamos a enfrentar por causa disso, porque não estamos fazendo aquilo que é do nosso agrado, não é uma coisa que a gente faz para a gente mesmo, mas a gente faz como missão de Deus no mundo em que nós vivemos. João capítulo 15, verso 21, Jesus disse isso: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Olha que palavra bonita e consoladora de Jesus para essas lutas que os cristãos enfrentam. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O cristianismo, então, tem sido a religião com o maior número de casos de perseguição no mundo. Ainda é assim, embora a gente viva numa sociedade em que outras religiões também têm sido perseguidas, outras matrizes religiosas, mas nada se compara àquilo que os cristãos sofreram nestes 2000 anos de história do cristianismo e que vem sofrendo em algumas partes do mundo. O cristianismo, volto a dizer, tem sido a religião com o maior número de casos de perseguição, embora ao longo da história grupos cristãos também tenham perseguido os seus opositores. É um fato que a gente precisa registrar, infelizmente. Na história do cristianismo, a igreja muitas vezes passou de perseguida para perseguidora, que esse é um outro problema que a gente precisa tratar algum dia. Não cabe a uma igreja retribuir ou responder com esse tipo de atitude. A intolerância não é uma característica da nossa fé. Uma pergunta para a gente pensar: por que existe perseguição religiosa no mundo? Por que as pessoas são perseguidas por causa da sua fé? Em primeiro lugar, eu preciso entender que a perseguição é resultado direto da intolerância. Pessoas intolerantes não aceitam que o outro pense diferente, que o outro tenha uma fé diferente, que o outro tenha uma crença diferente da sua. E é essa intolerância que leva a ações de ocultamento, apagamento e até mesmo de aniquilação dos opositores. Isso está presente na história do cristianismo em todo o tempo, como um instrumento de poder, um instrumento de controle do que as pessoas pensam, do que as pessoas sentem, de como as pessoas expressam a sua fé. E essas pessoas que praticam a intolerância se sentem ameaçadas, se sentem até mesmo sob risco de perderem o seu status de poder para quem pensa diferente. Então, a intolerância é algo que a gente precisa analisar para saber se nós, como cristãos, também não estamos incorrendo no mesmo erro. Porque se nos tornamos intolerantes com a expressão de fé de outras pessoas, nós também praticaremos as mesmas perseguições, os mesmos mecanismos de controle da vida dos outros que nós rejeitamos, porque sentimos na pele o quanto isso custa. Então, falar de intolerância é algo que faz parte da nossa expressão de fé. Há um testemunho de uma funcionária da Sociedade Bíblica Egípcia sobre seu sentimento
diante da morte de 21 cristãos coptas pelos terroristas do Estado Islâmico na Líbia em 15 de fevereiro de 2015. Ela diz uma coisa impressionante. Quando vi aqueles jovens orando enquanto aguardavam suas execuções, clamando em alta voz, ó Senhor Jesus, e tendo suas gargantas abertas, eu percebi que o Evangelho ainda pode sim nos manter firmes nas promessas de Deus, mesmo diante da morte. O martírio continua sendo uma realidade para muitos cristãos em muitas partes do mundo. O crescimento do Evangelho incomodava as autoridades da religião judaica no tempo do começo do cristianismo. Aquelas mesmas autoridades que se envolveram com a acusação leviana de Jesus ao ponto de levá-lo para a cruz, era a mesma intolerância que lidava com os primeiros cristãos. Eles estavam se sentindo incomodados com a presença daquele grupo que funcionava como uma afronta à autoridade judaica, à autoridade religiosa do judaísmo. Atos 6:7 diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Isso incomodou demais a autoridade religiosa. E Estevão era uma dessas pessoas que cuidava desse colegiado de cristãos, desse grupo, dessa comunidade de fé que causava incômodo às autoridades religiosas. Estevão era um dos líderes que servia na igreja de forma integral, reconhecido por sua espiritualidade contagiante. Atos 6:8 começa já dizendo: Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele era um líder extraordinário. E o livro de Atos vai apresentar várias formas como essa perseguição a cristãos como Estevão se deu. Porque Estevão não era o único. Havia milhares de outros cristãos vivendo sua fé, alguns de forma mais comprometida, outros menos tanto. E como que se dava essa perseguição à igreja primitiva logo no seu começo? Se dava de 3 formas. Era uma perseguição de natureza política. Era promovida pelas autoridades políticas da época, porque os sacerdotes judaicos eram líderes do Sinédrio, que era o colegiado que fazia o julgamento das leis. Era o parlamento dos judeus. E essa perseguição, então, passou por esses momentos. Você vai encontrar essas ações em Atos 4, de 1 a 3 e Atos 5, de 17 a 18. A perseguição também era policial. A guarda que servia ao Sinédrio obedecia a ordens de espancamento, de tortura, de prisão dos cristãos. As autoridades tinham poder até para invadir a casa dos cristãos e prendê-los. Você vai encontrar isso em Atos 8:3. Mas era também uma perseguição de natureza ideológica, que envolvia questões sociais, religiosas e econômicas. Você vai encontrar isso em Atos 19, versos de 21 a 27, como que os cristãos eram discriminados por causa da sua condição social. Era gente da ralé, era gente da base da sociedade, muitos escravos, muitos pobres, muitas pessoas humildes, muitos
maltrapilhos, como diz o autor de um grande livro sobre espiritualidade, Brennan Manning. Os maltrapilhos, né? É isso, cristão é isso, é gente da ralé, é gente humilde, é gente sofrida, gente do povo que está ali vivendo a sua fé e que por causa da sua fé incomodam, porque o evangelho promove mudanças sociais e econômicas também na vida das pessoas. Há uma instituição chamada Missão Portas Abertas, e essa missão há mais de 40 anos se dedica ao cuidado com as igrejas perseguidas em nosso tempo. Essa entidade afirma que a violência contra cristãos aumentou cerca de 10% em todo o mundo no ano de 2014, algo sem paralelo nas últimas décadas. De tal maneira que hoje, cerca de 1/3 dos cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. Há também um ressurgimento da hostilidade anticristã em partes da Ásia, partes da África e da América Latina, regiões onde as condições tinham sido relativamente favoráveis em anos anteriores, agora se tornaram territórios inóspitos para o testemunho cristão, como é o caso da Síria, berço de muitas tradições cristãs, lá no começo do primeiro milênio. Muitos cristãos que hoje sofrem perseguição na região da Pérsia, que é o Irã, na região do Egito, que são os coptas, enfim, há vários casos de testemunhos de perseguição em lugares onde o cristianismo tem uma tradição milenar. Atualmente, então, cerca de 1/3 dos cristãos no mundo enfrentam algum tipo de perseguição. Eu fiz uma conta, dá mais ou menos 500 milhões de pessoas sofrendo perseguição, algum tipo de perseguição nos dias atuais. Motivo da gente orar, motivo da gente buscar interceder por esses nossos irmãos e irmãs que pagam com a vida o preço de serem testemunhas de Jesus. Há uma entidade católica chamada Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, afirma que a perseguição tem sido mais numerosa do que nunca em nossos dias. Não é fácil, não é, meus irmãos? A gente está vivendo vários tipos de problemas que recrudesceram nesses tempos. E um deles é a perseguição contra cristãos em várias partes do mundo. A gente, de vez em quando, ouve falar isso na Indonésia, na Tailândia, na Síria, no Paquistão, na Índia, enfim, há tantos lugares. Nos países africanos, nós encontramos esse tipo de ação para a vergonha da humanidade. Apesar de todas as perseguições, é no livro de Atos que nós vamos encontrar a palavra mais animadora que nós podemos encontrar. O livro de Atos encerra toda a sua trajetória afirmando que o evangelho do reino era proclamado sem impedimento algum. Dá uma olhada lá em Atos 28:31. Essa frase marca a minha vida. O evangelho avança sem impedimento algum. Tem obstáculos? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem luta? Tem. Tem martírio? Tem. Mas não são impedimentos. Isso não impede que o evangelho prospere. O que a Bíblia nos ensina sobre o que é perseguição? Eu fiz uma extrapolação do texto de Atos dos Apóstolos para trazer algumas ideias para nos confortar. Porque eu imagino
que uma palavra como essa pode causar algum constrangimento para quem não está acostumado com essa ideia e acha que a perseguição pode acontecer consigo. Não se relaxa, não corremos esse risco imediato agora, como brasileiros e brasileiras. Mas nunca é tarde, nunca é demais a gente ter o nosso coração preparado para entender essa luta que muitos dos nossos irmãos vão enfrentar no campo missionário, no testemunho do seu trabalho e de uma forma velada na sociedade em que nós vivemos. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre a perseguição é que a vida de fé implica um conflito com uma sociedade secularizada, como a que nós vivemos. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso que eu estou dizendo aqui, se você não enfrenta algum tipo de conflito no seu testemunho de fé, tem alguma coisa diferente até do que Paulo diz na Bíblia. Ele diz que todos os que desejam viver piedosamente vão ser perseguidos. Por que você não é? Você nunca foi? Nunca passou por isso? Nunca percebeu como te tratam? É diferente, mas assim, a gente enfrenta. Claro que não com a história dos mártires, mas todos nós enfrentamos algum tipo de conflito. Às vezes até em casa. Às vezes até em casa. Nós somos desafiados, nós somos até mesmo cobrados de algum tipo de testemunho da nossa fé. A segunda coisa que a Bíblia diz é que as nossas provações nos ajudam a crescer espiritualmente. Nós crescemos com as provas. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, versos 2 e 3. E a terceira coisa que a Bíblia diz sobre a perseguição é o fato de que ela não dura para sempre. Ninguém é perseguido o tempo todo. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Perseguição não dura para sempre. Aliás, essa era uma frase que os presos da ditadura militar diziam quando estavam sendo torturados. Eles encontravam forças para poder resistir às torturas, pensando, isso não vai durar para sempre. Isso, um momento, vai acabar. Um dia isso vai acabar. Era o que os consolava e os encorajava a tentar mais um pouco, só mais um pouco, só mais um instante, isso vai acabar. Lucas relata que uma grande polêmica se levantou entre os judeus a respeito da mensagem que Estevão pregava. Estevão era um eloquente pregador e ele então pregava algo que incomodava aos judeus. Como os judeus, e principalmente os sacerdotes, não tinham condições de argumentar com ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio sob a acusação de blasfêmia contra Moisés, contra Deus e contra o templo. E para que eles conseguissem colocar em prática essas acusações, eles tiveram que subornar falsas testemunhas. Isso se encontra em Atos 6, versos 11 e 13. Este homem
não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Essa era a acusação. Levado ao sinédrio, então ele é chamado a dar uma defesa, um discurso em sua defesa. Ele tem esse direito de se defender. E nessa defesa em que ele professa, quando é dada a palavra a ele se defender, ele simplesmente confirma todas as acusações. Quando foi dada a palavra a Estevão para sua defesa, o seu discurso confirmou as acusações e ainda Estevão repreendeu os judeus por serem um povo rebelde em relação à palavra de Deus. Que palavra dura, que sermão duro que Estevão pregou no sinédrio e deixou os sacerdotes do sinédrio irritados. Olha o que Estevão diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Que palavra dura, não é verdade? Que discurso difícil de se entender e de se ouvir. E os judeus, não diria que com razão, mas eles ficaram muito irados, porque eles não tinham a condição de se quebrantarem, de amansarem o seu coração, porque eles estavam sendo feridos em seus brios, em seu orgulho de serem o povo escolhido de Deus. E eles então foram tomados de grande ódio. E por causa desse ódio, Lucas não diz se houve uma votação, um julgamento, uma sentença, mas todo mundo já sabia o que devia ser feito. Naqueles casos de blasfêmia, a lei, inclusive o Estado romano, autorizava que a lei judaica fosse aplicada imediatamente, num rito sumaríssimo. Os judeus ficaram tomados de ódio e executaram sumariamente a sentença prevista para crimes de blasfêmia, que era o apedrejamento. Eles pegaram Estevão, levaram para fora e então apedrejaram Estevão até a morte. Atos 7:58 diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As pessoas que testemunharam a execução, o que eles fizeram? Pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, um personagem que aparece na narrativa de Lucas assim do nada. Saulo estava ali acompanhando a execução. Tudo indica que Saulo era um funcionário do sinédrio e ele provavelmente fosse o encarregado de executar a sentença do sinédrio. O ato de colocar as roupas do réu aos pés do responsável pela execução era um ato que era comum entre os judeus. Isso é que dá a ideia de que provavelmente ele era o funcionário encarregado da execução da sentença. Em meio a essa violência que foi o apedrejamento, imagina, apedrejamento, a pessoa morrer por causa de pedradas, muitas pedradas, de diversos tamanhos, formas, com diversos atos violentos de pessoas com ódio. Em meio a esse quadro horrível de violência,
Estevão ainda encontrou forças para orar, entregando ao Senhor o seu espírito e para também interceder pelas pessoas que o agrediam violentamente. É exatamente esse episódio que eu quero trazer para nós aqui, para nós tentarmos entender sobre o que nós podemos fazer quando enfrentamos a intolerância. É certo que numa sociedade como a nossa, essa intolerância chegar ao martírio é algo improvável. Mas não impossível, mas é improvável que isso aconteça. Mas a intolerância, ela existe. A agressão, a exclusão, o escárnio, tem tantas coisas, tantas formas de violência religiosa que alguém pode sofrer. O que fazer diante da violência religiosa? O que fazer diante dessa intolerância por causa da nossa fé? Acredito que isso vale para todas as confissões religiosas que venham a enfrentar algum tipo de agressão. Eu anotei aqui 4 lições. A primeira delas é afirmar a fé, sem a gente se envolver em discussão. A gente não precisa discutir sobre quem está certo, quem está errado. Você só precisa testemunhar, falar daquilo que você crê, não condenar o que o outro crê, não discutir. Creio que um dos instrumentos mais controversos que o cristianismo produziu foi a tal da apologética. Apologética, sabe o que é? É você defender a sua fé. A palavra de Deus nunca disse para nós defendermos a nossa fé. Ela diz para a gente explicar a razão da nossa esperança, mas não para ficar debatendo, discutindo, entrando em conflitos por causa da defesa da fé. Uma coisa que a gente precisa lembrar todos os dias: Deus não precisa de advogados de defesa. Essa discussão se Deus existe ou não existe, essa discussão se o Deus da religião é melhor que o da religião B, isso não é nosso assunto. Nós não temos que entrar nesse tipo de discussão. Deus não precisa de advogados de defesa. Nossa atitude diante dos que nos perseguem, dos que perseguem a fé cristã, exige sabedoria. Atos 6, 9 e 10, nós já encontramos aí. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele falava do que ele acreditava. Ele não falava do que os outros acreditavam. Ele falava da sua fé e da sua esperança, com sabedoria, cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, uma segunda coisa que eu aprendo com essa experiência de Estevão, diante da violência religiosa, é não abrir mão do seu testemunho pessoal, não deixar de ser um cristão cheio do amor de Deus em todas as circunstâncias. Respeito à opinião e às escolhas do outro são valores necessários para esse tempo, ainda que isso custe caro para nós. Quanto isso implica para nós? É um esforço que todos nós precisamos aprender. Até mesmo em meio à rejeição, não podemos abrir mão de sermos exemplo de compaixão, e isso requer de cada um de nós santidade. Essa santidade que é movida pelo amor fraternal que Jesus pede que nós tenhamos até mesmo por aqueles que nos odeiam. Atos 6, 15. Olhando para ele,
todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Imagina, Estevão, que era um homem com aquelas feições rudes, de uma pessoa comum da comunidade, uma pessoa comum do povo. E ele era visto em um gesto sublime, como uma pessoa mansa, como uma pessoa cheia de luz, uma pessoa que inspirava confiança como um anjo. Em terceiro lugar, cabe a nós, como cristãos, tomarmos a iniciativa de evitar contendas, não entrar em disputas. Nós encontramos essa palavra, inclusive de Paulo a Timóteo, dizendo para que ele não entrasse em discussões vãs. Evitar contendas é algo que a gente precisa saber fazer em todas as circunstâncias. Quando as provas vierem, lembre-se do exemplo de Jesus e o que ele padeceu por toda a humanidade. Creio que foi isso que deu forças a Estevão para que ele enfrentasse todas as acusações e até mesmo a sua execução. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele sabia que Jesus estava ali, que ele não estava sozinho, que ele ia enfrentar a luta e a perseguição, a intolerância, com Jesus ao seu lado. Jesus nunca nos desampara, ele sempre está conosco, nos dando força e coragem para enfrentar as circunstâncias mais difíceis da vida. E em último lugar, a última coisa que eu vejo nessa experiência de Estevão para enfrentarmos situações de intolerância e de violência religiosa é orar pelos que nos ofendem. Quem é que tem te ofendido ultimamente? Quem tem perseguido você por causa da sua fé? Se é que você passa por isso. O que é que você tem sofrido por causa disso? Eu sei de muitas pessoas que até já perderam seus empregos porque se tornaram cristãos, perderam amigos porque se tornaram servos de Jesus. O que você tem feito por essas pessoas? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Estevão orou pelos seus agressores no momento mais cruel da violência que estava sofrendo. Ele encontrou forças para poder interceder pelas pessoas que o agrediam. Numa análise dessa passagem, Santo Agostinho atribuiu a conversão do perseguidor Saulo às orações de Estevão, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo, pregador entre os gentios. Saulo, que estava ali, assistindo a tudo, acompanhando tudo, muito provavelmente como o responsável pela execução da sentença. Atos 7,60 encerra dizendo: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Seríamos capazes de orar assim? Senhor, não leve em conta o que estão dizendo contra mim, as acusações que estou sofrendo, a intolerância que eu estou sofrendo. Seríamos capazes de dizer isso? Esse é um desafio para nós. Graças a Deus não vivemos numa circunstância dessa. Mas pode ser que alguém, eventualmente, de uma forma velada ou de uma forma assim muito marcada pela intolerância desse tempo, que é
a lacração, né? Tem muita gente que lacra o outro, né? A exclusão virtual, tanta gente má nesse mundo, não é verdade? E às vezes encontra no crente um alvo fácil para poder destilar o seu ódio, destilar o seu sentimento. Não estou falando aqui de nada em relação à ideologia, a nada disso, é somente por causa da fé, essa perseguição que é a mais estúpida que o ser humano possa praticar. Será que seríamos capazes de orar para que Deus perdoasse essas pessoas? Estevão fez isso no momento da sua agonia, quando ele estava no auge do seu sofrimento. Para a gente encerrar nossa aula, deixa eu colocar aqui um ponto sobre a lição que tivemos hoje, que eu acho que eu não toquei nesse assunto durante a nossa aula de hoje, mas é importante a gente pensar esse aspecto para tirar uma lição dele. O testemunho de fé se baseia no fato de que Deus está para além dos formalismos religiosos. Estevão sofreu por causa disso, que ele disse que Deus estava para além do templo, para além das tradições. Precisamos viver um cristianismo para além do templo, das tradições e das práticas legalistas. Saber que Deus age em todo o tempo e em todas as circunstâncias deve fortalecer ainda mais a nossa confiança nele. Lembra aí o texto de Atos 7:48, Estevão dizendo: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Deus não age por leis feitas por homens. Deus não segue diretrizes morais estabelecidas por homens. Qual outro paralelismo que nós podemos fazer com essa frase de Estevão? Que outra ação humana a gente usa para disfarçar as nossas experiências religiosas? Deus não se guia por nenhuma dessas práticas humanas. Não somos nós que dizemos como Deus deve agir, mas é Deus quem nos abençoa e se revela a nós em relação à sua vontade soberana. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Dá-nos, ó Deus, um domingo de paz na sua presença e nos ajuda a sermos boas testemunhas do teu amor, da tua graça e da tua compaixão. Fortalece-nos, ó Deus, para enfrentarmos as lutas, os conflitos, por causa do testemunho da fé. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje à noite, nossa reunião será virtual. Então, eu convidaria você para as 18h30 no meu canal, sintonizar a mensagem. Ela vai estar aí divulgada nas redes sociais e você assiste com sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com o seu aparelho celular na mão mesmo, você pode acompanhar a mensagem que será transmitida hoje. Será a terceira mensagem da série O Cuidado em Ação. Vamos falar de mais um verbo que a palavra de Deus nos apresenta sobre a maneira como devemos praticar o cuidado na nossa vida como cristãos. Domingo que vem, nós vamos celebrar o aniversário de nossa igreja. Aí sim, nós teremos reunião presencial em nosso espaço. Vamos divulgar através da internet esse evento, essa data. Estará conosco o pastor João Batista Pinheiro, lá de Resende, que vai trazer a palavra para nós naquele domingo, no próximo domingo às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Deus o abençoe, Deus a abençoe neste domingo.